Vida de São José. Tomo 3, continuação. Perseguição de Herodes, a fuga para o Egito, por Monja Maria Cecília Baige. Enquanto nosso José estava muito calmo, pensando em ficar em Nazaré, sua cidade, e ali para desfrutar do doce e querido companheiro Jesus e sua amada esposa, com toda a quietude que um lar de paz oferece, quando ele subitamente descobriu que a perseguição de Herodes havia sido publicada e as ordens que o rei orgulhoso e arrogante e perverso havia enviado. Ele foi ferido por uma dor aguda. O santo não sabia como poderia ser libertado. Pensou, porém, que Deus teria permitido essa grande angústia. Conversou sobre isso com sua esposa, que o consolou e encorajou para que ele não tivesse medo e se contentasse com as disposições divinas. Nosso José então se acalmou um pouco à noite. O anjo falou com ele durante o sono e ordenou que ele levasse o menino Jesus e sua mãe para o Egito, e ali ficaria até o notificar de seu retorno. Digo-lhe mais claramente como Herodes procurou com grande pressa matar o Redentor. O santo acordou todos os aflitos por ter oferecido ao anjo a segurança da perseguição, e foi às pressas para a Mãe Divina. E cheio de amargura, chorando, ele disse a ela o que o anjo havia ordenado. A Divina Mãe era toda humilde, pronta e resignada a tudo. Nosso José também se resignou totalmente à ordem recebida, e toda a sua dor estava em pensar nos muitos sofrimentos que o Redentor e sua amada esposa sofreriam. Por isso, ele lhe disse: ó, minha esposa, quem pensaria que quando chegássemos à nossa cidade receberíamos tanta angústia e que seria a nossa vez de partir novamente, com um tempo ainda tão frio e depois para uma nação infiel? Aliás, minha esposa, minhas muitas inconsistências com os benefícios e as graças de nosso Deus devem ser a causa de tantas angústias. De bom grado abraçou e, conforme fez a vontade divina, o coração só se quebrou quando pensou em quanto Jesus e Nossa Senhora, sua querida esposa, sofrerão. A Divina Mãe o confortou muito e garantiu que aceitava com ele desfrutar desse sofrimento porque cumpria a vontade de Deus, e que a dor pelos sofrimentos de seus filhos, de seu filho, também foi sentida por ela com muita força, que portanto simpatizava, mas que também tinham que se conformar à vontade divina, e disse: não lhe garanti que o nosso filho veio para sofrer no mundo e não descansar? E não é um pouco de graça o que isso faz conosco? Amar um ao outro como parceiros em seus sofrimentos, pelo qual também devemos agradecê-lo e louvá-lo. Muito mais nosso angustiado José consolou-se apressadamente, pôs em ordem tudo o que era necessário, formando um pequeno embrulho para o colocar no meio, nos ombros, e a Divina Maria, o colo de sua mãe, com que considerou necessário. E antes que eles adorassem seu Jesus, que estava descansando, e rapidamente se prepararam para partir. Eles saíram à noite como fugitivos, apressando os passos. José estava com grande temor. O santo não sabia o caminho que ele tinha que seguir para ir ao Egito. Portanto, tudo foi abandonado à divina providência, que o invocou a sua ajuda junto com sua esposa. No entanto, eles foram com a certeza de que Deus os guiaria no caminho certo e os defenderia contra qualquer inimigo. A Mãe Divina teve seu filho muito abalado no peito, e nosso José foi confiado, mais surpreso com os mandatos divinos e combinado permitir que o Redentor se submetesse às ordens.
dos reis eternos, do rei da terra, né? E teve que fugir. Ele permitiu que o Redentor se submetesse a essas ordens e fugir para libertar-se da crueldade e perseguição de um rei perverso e arrogante, como ele estava falando. Então, como que um Deus maravilhoso, né? Ele não entendia isso. Um Deus tão grande ter que fugir de uma pessoa humana, né? De um rei humano. Né? Que a ironia do destino. Ele sabiamente falou com sua esposa, que sabiamente o respondeu e o lembrou, tornando-se conhecido que eles tiveram a bela sorte de praticar os preceitos e virtudes nessas atitudes, isto é, obediência, resignação, sofrimento, paciência. E nosso José ficou muito consolado e os praticou com toda a generosidade e perfeição. E disse à sua esposa: ó, minha esposa, que grandes exemplos de virtudes sublimes eu acho que você deseja. Deixe o mundo, desse mundo, nosso Redentor, que começa já a praticá-los desde recém-nascido. E nós devemos ser os primeiros a segui-lo e imitá-lo. E assim ele foi encorajado a sofrer e praticar todas as virtudes, tendo nele o mesmo modelo de todas as virtudes. E dirigindo-se ao Jesus, seu Salvador, lhe disse: ó, meu amado Redentor, você é o mestre que me ensina o caminho seguro para o céu. Você é o modelo de toda a virtude. Que grande graça eu tenho de poder aprender em sua escola, a escola da verdadeira sabedoria. Você, Rei do Universo, soberano, se submete e está fugindo da perseguição de um rei perverso, com tanto desconforto e sofrimento seu. E eu vou reclamar? Não, nunca. Atracar suas disposições? Não, eu sigo seus passos. Eu sei e treino a sua vontade. E assim estava conversando com seu Deus humano e também estava mostrando a ele que, do seu coração, que queria tirar dele tudo para adorar. Então disse a ele: o que eu desejo que seja conhecido e amado, como eu desejo que você, meu Jesus, seja conhecido e amado. E eu ouvi dizer que você é perseguido até a morte, sofrendo, e no entanto é a minha vez de vê-lo entre tantos sofrimentos. Oh, como meu coração se parte de dor quando vê você tão terna e delicada criança, fugitivo, sofrendo frio e todo tipo de desconforto. Ah, querido Salvador, se você está sofrendo tanto em tenra idade, recém-nascido, o que será mais tarde? Oh, meu coração, pode sofrer. Ao ver você sofrer tanto, como aguentarei? E ali começou a chorar amargamente. E o infante divino inspirou sua Santíssima Mãe para que ela o colocasse nos braços de seu José, e ela o colocou. E quando o recebeu em seus braços, o santo ficou totalmente consolado. E Jesus falou ao seu coração, encorajando-o, confortando-o, fazendo-o querer sofrer e fazendo-o apaixonar-se por ele, né? Pelo sofrimento também. Então nosso José partiu com o menino no seu colo, no peito, consolado, e disse: que sorte é minha poder levar nos meus braços o Criador do mundo, o Rei dos céus e da terra. Oh, os céus, com certeza eu não invejo sua sorte, porque se vocês gostam de uma maneira revelada, se vocês o veem, né, de maneira revelada, eu tenho um manado apertado no meu peito. O santo sentiu-se muito ágil em sua caminhada quando tinha o menino Jesus nos braços e sentiu vontade de voar, e com grande conforto do seu espírito que inundou o mar de delícias. E disse à Mãe Divina, perguntou a ela também se lhe causava os mesmos efeitos, que com grande graça lhe respondeu: e você não sabe como nosso Deus ele é generoso com todos os seus? Muito mais você pode acreditar o que ele é comigo. Que sendo sua serva humilde, ele se dignou a me escolher para sua mãe. Nosso José gostava de oferecer essas palavras porque ele já estava imaginando quanta alegria seu divino filho lhe daria, e também aquele que se reconhece um servo intitulado e que não merece toda graça e favor.
Muitos foram os sofrimentos que nosso José sofreu nessa viagem, junto com sua esposa e seu Jesus. Era um tempo muito frio, eles estavam frequentemente no meio do campo, sem abrigo, onde tinham que passar a noite exposta. Nosso José ficou muito triste com isso. Por amor a Jesus e à Mãe Divina, ele tentou acomodar sua capa em forma de manto para se refugiarem. E lá estava eles durante toda a noite rezando parcialmente os louvores divinos, contemplando parcialmente a grandeza, a beleza e a bondade daquele Deus que eles carregavam com eles, e parcialmente descansando por algum tempo. Eles estavam congelados do frio e não havia como esquentar. No entanto, a divina providência não parou de confortá-los quando parecia que eles não podiam mais resistir ao sofrimento e falar do infinito amor de Deus. Deus, com a sua raça humana, em seus corações se acendia, de modo que o calor também ardia no corpo, e eles se abrigavam muito mais do que se estivessem ocultos e diante do mesmo de um fogo, pelos quais em conjunto deram graças. Derramou-se graças, o Senhor com tanta caridade e amor os consolava. Ele também sofreram muito fome e sede, sendo dias inteiros sem alimentação. Às vezes eles encontravam algumas ervas naqueles campos e esses eram seus alimentos, os quais Deus dava o gosto de comer com graça. Então eles tinham um sabor muito delicioso. Então podiam beber quando atingissem o riacho, o que era muito raro. E no entanto eles sofreram tudo com grande alegria em seus corações, porque o pensamento de que acompanhavam-se do menino Jesus amolecia tudo. Às vezes eles se encontravam num camafeu coberto de neve e nos cubos de gelo pelos quais estavam muito angustiados com o sofrimento. E nessas circunstâncias os anjos enviados por Deus lhes traziam a comida necessária e eles se recuperavam um pouco. Admirava a divina providência que se importava tanto com eles, fornecendo-lhes o que era necessário, onde faltava toda ajuda humana. Muitos iemens, no entanto, estavam com fome sem nada, e Deus fez isso para provar sua rigidez, resignação e fé. E então ele os saciou de tal maneira que pareciam ter sido alimentados abundantemente. De fato, sofreram muito, mas também ficaram muito consolados depois de se renderem e louvarem a Deus juntos, tanto pela sua vontade, que os enviou, quanto pelo que lhes fez. Para espalhar e sofrer, foi muito atencioso. E com tanto medo do seu pequeno Jesus, que sofria de frio, que quando a sua mãe o segurava, ele frequentemente implorava que ela sentisse se estava quente ou frio. A Divina Maria o agradou e o confortou, dizendo que ele era quente e muito quente. Às vezes, porém, acontecia que o bebê divino estava congelado pelo frio, porque queria sofrer isso, e a Mãe Divina dizia a José que lhe obedecesse. O santo ficou muito angustiado com isso e chorava amargamente por não poder aquecê-lo. No entanto, o infante divino o consolou, porque então ele sugeriu que a Mãe Divina o deixasse nos braços do seu amado José, e ele o levou com muito carinho, com o desejo ardente de comunicar seu calor para aquecê-lo. O Redentor acolheu com satisfação e foi aquecido por aquele fogo amoroso que saiu do coração de José e do santo, que foi totalmente consolado. Então ele disse à esposa, pela qual estava feliz, e juntos agradeceram a Deus. Ao chegarem a alguma cidade em que entraram para passar a noite e não ficar no país para descobri-los, nosso José também sofreu muitos maus tratos e palavras ofensivas daqueles que o hospedaram. Os gerentes admiraram e consideraram a beleza, a dignidade, graça e modéstia da Mãe Divina e foram contra José, tratando-o como imprudente e sem julgamento ao considerar sua esposa tão delicada. Isso aconteceu quando eles já estavam em uma terra estrangeira, gentil, do seu lado o tempo todo. Ele os tratavam como um vagabundo, zombando dele e o maltratavam. O santo ficou calado e não se desculpou. Ele sofreu tudo com muita paciência e ofereceu ao seu Deus pelo amor pelo qual suportou tudo, e por dentro disse: "Ó, meu Deus, você sabe tudo, e por que no final estou indo tão errado, o que não é por nada além de obedecer a ti. Ainda tenho gosto de ser maltratado, desde que seja tratado com todo respeito a minha querida esposa, e eu, tudo bem.
Então ele se aposentou com sua esposa, se retirou com sua esposa e com ela exalou a dor de seu coração. E ele disse: ó minha esposa, as palavras que ouço contra mim são tão duras, espadas que penetram meu coração. Não por nada mais, mas porque dizem a verdade, ou seja, que estou levando você a tanto sofrimento. E parece que de fato sou cruel, sem compaixão por sua delicadeza. Tenho que obedecer às ordens do nosso Deus, que nos comanda, e isso me consola entre tantas angústias que experimento. Eu obedeço à vontade divina, e isso é o suficiente para me tranquilizar. Agora pense o que eles diriam e o que fariam comigo se soubessem quem você é e quem é a criança que você está carregando em seus braços. Certamente eles me matariam. A Divina Mãe consolou e encorajou a ser paciente e disse-lhe para se alegrar com essa angústia, porque Deus permitiu que tudo o testasse e lhe desse a oportunidade de ganhar méritos. De fato, o santo obteve muitos méritos ao sofrer tudo com resignação, o que também agradou muito a Deus. E cada vez mais seu servo fiel José era enriquecido com méritos. Sua caridade com o seu próximo, porque quando eles tiveram que entrar em uma vila ou cidade para ficar, ele implorou a Jesus que se dignasse a esclarecer e beneficiar as pessoas que moravam lá. E de fato, sempre que o Divino Redentor entrava nesses lugares, ele dividia suas graças com os habitantes e, em particular, dava saúde aos doentes que estavam lá, mesmo que eles não entendessem de onde vinha esse bem. E para seu benefício, o nosso José sempre implorou ao seu querido Jesus, porque tinha muito carinho pelos enfermos e principalmente pelos moribundos. Quando ele estava nas aldeias dos infiéis, ele dizia a Jesus que deveria se dignar a curar os doentes que estavam lá, porque esperava que com o passar do tempo eles se convertessem e abraçassem a verdadeira fé, que ele havia chegado ao mundo e Jesus o agradava. O inimigo infernal ficava furioso quando ele estava com falta de força, porque ele estava com falta de força, E não podia se aproximar de José para afligi-lo como desejava, porque o poder da virtude divina o mantinha longe e abatido, e ainda mais enfurecido, porque ele não sabia de onde vinha. No entanto, ele não queria parar de afligir o santo, Deus permitindo que ele o adquirisse mais méritos, e isso ele fez da seguinte maneira: quando aproximou-se de uma cidade, o povo, os habitantes, muito maus, portanto, foram para eles e maltrataram o santo. E de fato, isso foi muito lucrativo para ele, porque em muitos lugares nosso José recebeu muitos maus tratos, mesmo tendo sido externados com palavrões, e em outros teve que fugir. Foi-lhe negada pouca ou nenhuma comida para acalmar a fome. O santo sofreu tudo com paciência invencível e com grande zelo. Por isso que o inimigo estava sempre mais confuso e recuava, mais enfurecido do que nunca. O inimigo não desistia de suas tentativas. Ele se acalmou e depois sempre pensava em continuar a guerra nas ocasiões que se apresentasse. Às vezes, quando era muito afetado pelo frio, pela fome, e não podia se alimentar, nem se retirar, sem poder descansar um pouco com a Mãe Divina, que era inspirada em sofrer, ele poderia fazer isso. E o infante Jesus olhava gentilmente seu rosto, gentil e sorridente, com seu rosto gentil e sorridente, e consternava com o rosto de menino, cuja beleza se apaixonou. José se apaixonou e assim, constante, foi arrebatado em êxtase pela felicidade. E naquele êxtase seu espírito se encheu de alegria e entendeu mistérios profundos. Foram restaurados e amarrados também no corpo, esses mistérios também foram capazes de restaurar o corpo, para o qual, quando voltaram do êxtase, tanto Maria como José encontraram forças, pegavam o seu Jesus e partiam novamente, louvando e oferecendo a Deus pelos favores e confortos recebidos.
Então a Mãe Divina cantava duas, ou às vezes vários louvores divinos, nos quais José afortunado sentia muita consolação e derramava em lágrimas pela felicidade experimentada. Muitas vezes, nosso José tentou alguns passos, muitos grandes, porque enquanto viajava, de repente a criança divina chorava amargamente, assim como as outras crianças que sofrem muito. O menino Jesus também sofreu muito, mas seu lamento foi causado pelas ofensas contra seu Pai divino. Isso, no entanto, não foi percebido pelo afortunado José, acreditando que estava chorando pelos muitos sofrimentos, principalmente por causa do grande frio, pelo qual o santo se deu um grande presente e foi ferido por uma dor muito forte, também amargamente junto com o óleo. A Maria Mãe, e depois deu a causa do choro a José, dizendo Jesus que sofria devido às ofensas ao Pai Eterno, e o exortou que ele também louvasse o Divino Filho, oferecendo suas lágrimas ao Pai Eterno, juntamente com as de Jesus, implorando a ele pela conversão dos pecadores. E o nosso José fez isso com muito carinho e com lágrimas renovadas. Então ele agradecia a Mãe Divina pelo que lhe havia manifestado e lhe ensinado sobre Jesus, e ela respondeu com muita graça, dizendo que todos os louvores direcionasse todos os agradecimentos a Deus, não para ela, porque tudo deve ser referido a Ele, sendo Ele o autor e o criador de todo o bem. O santo fez assim com muito carinho. Sua esposa se juntou a ele nesses atos. Essa jornada foi muito longa e desastrosa para os santos peregrinos, nos quais sofreram muito, mas também desfrutaram dos favores divinos e muitas vezes foram consolados pela divina providência. A alegria que eles tiveram continuamente em ter seu Jesus em sua companhia era muito grande, e isso foi suficiente para mitigar toda amargura e fazê-lo sofrer toda angústia e com alegria todo sofrimento, não importando qual grande fosse. Desculpa a tradução, mas a gente está fazendo bem rápido, a tradução bem simples, sem correção, para poder não deixar de ter a história de São José aqui, no meio de tantas outras missões que eu estou fazendo no nosso canal, de colocar outros conteúdos também divinos, inspirados para nós crescermos na divina vontade. Amém, Jesus? Eu confio em vós.